pecado. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico. Vamos conversar sobre teologia inclusiva. Eles têm uma tese, uma filosofia, uma ideia que as escrituras foram adulteradas e que as pessoas trataram a homoafetividade como pecado para excluir os homossexuais do reino de Deus. E a tese deles não persiste, porque ainda que a gente tenha algumas traduções um pouco diferentes de Bíblia, elas, em seu contexto, elas evidenciam o mesmo significado do texto original, né? Como o próprio texto de Levíticos trata como pecado o ato sexual, né? O homem que se deitar com outro homem, que é o que o texto original diz. Só que para a teologia inclusiva, eles negam isso e querem tratar e incluir como o pecado de Levítico 18:22 a evidência de sexo cultual a deuses de fertilidade como idolatria. Eles querem colocar no texto de Levíticos que o pecado não é a homossexualidade, mas pessoas que usavam do ato sexual na homossexualidade envolvendo um culto a deuses pagãos, que envolvia sexo cultual. Então, para eles, resumidamente, o pecado seria o sexo cultual a deuses pagãos de fertilidade, nesse contexto de Levítico 18:22. Mas uma pessoa que tem um sentimento legítimo um pelo outro do mesmo sexo não é pecado, e eles atribuem que Deus abençoa e que Deus permite, mesmo quando eles não conseguem provar esse próprio versículo na palavra de Deus, que Deus em algum momento fez essa afirmação. Quando mesmo o próprio texto de Levítico 18:22, no capítulo 18, se você voltar alguns versículos, o que o capítulo trata como pecado é o ato de incesto, o ato de adultério, o ato do homem se relacionar com uma mulher na época que ela está em menstruação, o ato de sacrifícios de crianças a um deus chamado Moloque. Então, a evidência do contexto de deuses pagãos seria Moloque, e o ato não era ato sexual a ele, e em si sacrifícios de crianças. Não tem nada a ver com deuses de fertilidade ou muito menos sexo cultual, tanto quanto que depois desse versículo vem logo o versículo que o texto trata como pecado: o homem que se deitar com outro homem. Então o texto é muito claro sobre que ato sexual de pessoas do mesmo sexo e nada a ver com deuses de fertilidade. Então concluímos que a ideia e a afirmação deles sobre Levíticos em querer incluir ato de idolatria no contexto de Levíticos é um conceito, é uma filosofia, é uma teologia numa visão pessoal da teologia inclusiva, na qual nem eles conseguem provar a tese deles na palavra de Deus. Que aí a gente chega num consenso. Tem como eu atribuir algo à palavra de Deus quando ela não diz que aquilo foi atribuído? Ou quando posso eu dizer que algo é pecado na palavra de Deus quando ela diz que não é pecado? Ou posso eu desconstruir algo que a Bíblia diz que é pecado e eu dizer que não é um pecado? Então, a própria teologia totalmente ela se contradiz. Sabe por que ela se contradiz? Porque você pode ler a Bíblia inteira, mas você não vai conseguir achar um versículo que possa dar legitimidade ao conceito teológico da igreja inclusiva. Ou seja,
como que eu posso dizer que algo não é pecado quando a Bíblia trata como pecado? E quando eu trago essa afirmação, eu não consigo provar em algum versículo da Bíblia a minha própria afirmação. Então, a teologia inclusiva ela não consegue subsistir na própria palavra de Deus, porque eles não conseguem provar na própria palavra a afirmação deles. Ou quando eles querem atribuir homossexualidade em alguma passagem ou personagem bíblico, como o próprio rei Davi. Porque quando o rei Davi fala que a consideração que ele tinha por Jonatas é como se fosse o amor de muitas mulheres, e eles querem atribuir que o Davi teve um relacionamento com Jonatas por causa dessa palavra, que ao meu ver é uma palavra de consideração, de carinho, algo como irmãos, né, amigos. Eles querem atribuir homossexualidade a esse texto. Só que qualquer pessoa que vá ler todo o contexto da história do rei Davi vai ver que o rei Davi era casado com Mical, filha do rei Saul, que era irmã do próprio Jonatas. Aí eu questiono vocês, que raios de relacionamento era esse que o cara casa com a filha do rei e que quer ter um relacionamento a mais com o próprio irmão da mulher que ele casou? Que patifaria é essa? Só falta dizer agora que a teologia inclusiva, o rei Saul tinha uma obsessão sexual por Davi e eles eram também homossexual. Não subsiste, gente. Que rodízio é esse que seria na família do rei Saul? De um homem que casa com a sua filha e depois vai querer ter um relacionamento com o seu filho. Isso não existe. E ainda considerando que o rei Davi pudesse ter tido em algum momento uma passagem na homossexualidade, ter ficado com um homem, por que será que o rei Davi foi segundo o coração de Deus? Porque ele cometeu pecados seríssimos, como de assassinato, como de mentira e como de adultério. E ainda assim ele reconheceu diante de Deus o seu pecado e clamou para que Deus não retirasse seu Espírito Santo dele, se arrependendo, rompendo com o pecado e vivendo novamente uma vida com Deus. E ainda que o rei Davi tivesse cometido um ato de homossexualidade, ele teria pedido perdão ao próprio Deus por ter cometido isso, cujo a Bíblia não fala. Porque, pensa bem, não tem coerência. Porque o ato de assassinato que o rei Davi fez ao mandar Urias para a guerra e ficar com a sua esposa, Betseba, só trata a questão da virilidade da sua heterossexualidade. Porque se ele fosse homossexual, ele não teria mandado matar Urias. Ele teria mandado matar Betseba e teria ficado com Urias. Entende a incoerência da teologia inclusiva? Tanto quanto que o apóstolo Paulo traz no Novo Testamento afirmações sobre a desaprovação de Deus em relação a essa conduta sexual de pessoas do mesmo sexo. Tanto quanto na carta de Romanos, capítulo 1, do versículo 24 e 27, como em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 10, tanto quanto em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, que aí fala sobre algumas qualificações de pecado e ali traz sobre adúlteros, sobre idólatras e sobre efeminados, como no grego, acernocoitai, malakoi, ativos e passivos, trazendo aqui uma posição sexual de pessoas homossexuais, trazendo uma nova afirmação sobre o pecado, que seria o ato sexual. E esse texto traz uma afirmação que a graça de Deus sobreveio sobre a cidade de Corinto e pessoas que viviam essas condições de pecado foram alcançadas, foram transformadas e mudadas pela graça de Deus. Ou seja, na cidade de Corinto houve pessoas que deixaram de ser homossexual e viveram uma nova conduta de vida no seu relacionamento com Deus. Então, ou seja, além da Bíblia desaprovar a relação sexual de pessoas do mesmo sexo, a própria Bíblia trata que houve pessoas mudadas por Deus. Para aí que a gente possa compreender a soberania de Deus e que Ele pode todas as coisas e que nada é impossível para Ele. E que Ele sim pode mudar a vida de qualquer pessoa, inclusive um homossexual. Então, com isso, a gente conclui que a teologia inclusiva é algo enganoso. É algo que pode levar uma pessoa sim de condenação, porque Deus ele não aprova a conduta sexual de pessoas do mesmo sexo. Porque Gálatas capítulo 1, do versículo 9 vai dizer
que ainda que eu ou você, o anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho que é diferente que vos prego, que sejas anátema, ou seja, qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, ainda que um anjo se fazendo de Deus pregue algo contrário, é anátema, e anátema é maldição. Então, se a gente leva algo que não é bíblico às pessoas, a gente leva engano. E esse engano procede de maldição na vida da pessoa. Então, gente, que a gente possa estar orando por essas vidas, pois em 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E essa doutrina não persiste na palavra.